Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Governo News de hoje. Quero cumprimentar António Muxanga. Boa tarde, António Muxanga. Boa tarde, obrigado. Muito bem, também Albertino Mourinho, que está aqui comigo. Muito boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde. Exato, feitas as saudações, vamos iniciar com uma opinião que eu gostaria de ter dos meus dois convidados acerca da remoção das barracas na Praia da Costa do Sol. Como é que olhou para esta posição? A praia hoje acordou com um novo cenário. Na noite de ontem vimos a idilidade de remover aquelas barracas. Nos dias anteriores vimos também os próprios vendedores a procederem à retirada das suas bancas. Bom, eu primeiro quero agradecer a Deus pela proteção e vida que tem nos proporcionado, cumprimentar os telespectadores e os colegas aqui. E dizer que em relação à remoção das barracas, lamento que apenas seja na praia, porque para mim todo local onde há escolas próximas, as escolas são mais antigas do que as barracas. As únicas barracas bem situadas aqui na cidade de Maputo são de Mandela, Mandela 1 e 2. São as únicas que não entram em contradições com aquilo que é a postura camarada. Agora, aquelas barracas do museu, sinceramente, aquelas barracas do Estrela Vermelha, sinceramente, que tipo de concentração vamos dar aos estudantes com aquele tipo de ambiente próximo do local onde estão? Portanto, acho que se é que não arrancaram coisas de ninguém, porque em algum momento nesta coisa de tirar barracas, já oportunistas, se é que não estragaram coisas das pessoas, as pessoas tenham retirado as suas mercadorias a tempo, estão de parabéns e espero que encontrem um espaço apropriado onde as pessoas podem desenvolver a sua atividade sem entrar em colisão com as posturas camaradas. Acredita que lá mesmo, ao longo da praia, é possível criar-se condições para que os vendedores continuem lá mediante uma certa postura camarária? Ou há condições para que isso aconteça? Há condições próprias que o próprio município pode usar, mas também pode-se criar aquela situação de carros móveis. Quem quer servir vai com uma lanchonete. Ou bancas móveis também. Bancas móveis é complicado, porque depois as pessoas já não se recordam de carregar aquilo. Mesmo esta coisa de lanchonete, é preciso que as pessoas tenham cultura de saber das que hora até às que hora. O grande problema da nossa praia, incluindo à noite, nós encontramos pessoas. Então, normalmente aquele tipo de ambiente, as pessoas vão em determinados dias. Por exemplo, a praia é ocupada aos fins de semana. Pronto, a partir das 9 horas do fim de semana até, por exemplo, 21 horas, significa que até 22 horas querem deixar o seu objeto lá, a polícia tem que chegar lá e carregar. Então temos que chegar a esse entendimento. Mas como é que se gera, por exemplo, aquelas senhoras que assam frango, assam magumba aí, como é que se gera isso? Elas devem se organizar. Eu já assisti situações daquela natureza em Botsuana, mesmo aqui na Suazilândia. E lá como há muitos problemas de proibirem o uso do carvão vegetal, as pessoas usam até garrafas pequenas de gás. Há garrafas pequenas de gás onde você monta ali um fogãozinho, que é usado por turistas. É por aí onde eu estava a dizer as tais bancas, que eu estava a dizer as bancas, é possível aquelas banquinhas em que a pessoa vai assar e retirá-las. Sim. E uma mesa que se dobra, que Exato. a pessoa sozinha pode carregar. E chegou, montou, no fim carrega aquilo. Agora, o nosso problema é que as pessoas levam madeira, coisas que criam sujidade na praia. Isso não pode ser admissível. Muito bem. Engenheiro Mourinho, a sua posição em relação a esta remoção das barracas? É assim, muito boa tarde, antes de mais, aos telespectadores, e boa tarde também aqui ao painel. Eu queria, antes de começar a responder a esta questão, desejar a todos os muçulmanos, portanto, espero que o período de Ramadã esteja a correr bem, e desejar muitas bênçãos a todos os muçulmanos do nosso país. E agora, indo diretamente à questão que me coloca, é o seguinte: o que o município está a fazer é cumprir com aquilo que é a postura camarária. O município tem responsabilidade de zelar pela cidade, para que a cidade, aliás, um dos lemas do município é tornar a cidade bonita, solidária, segura, exato.
Então, eu penso que o que o município está a fazer não é nada mais nada menos do que cumprir com aquilo que está preceptuado, portanto, na sua postura. Nesse aspecto, não tenho nada contra. Prontos, as pessoas devem sair, porque de facto aquele tipo de comércio informal que tem sido praticado na praia não é muito seguro no ponto de vista de saúde, porque as pessoas cozinham assim ao relento, é um atentado até à saúde pública. Agora, o que eu acho que gostaria de sugerir neste programa, aliás, é um programa de aconselhamento à governação, era como o município. Por que é que não o município ter a iniciativa de construir, o mesmo que faz com os mercados, construir aí algumas bancas, digamos, bancas modernas e com condições, digamos assim, aprazíveis para uma cidade que é Maputo, construir isto, investir neste sentido em infraestruturas e depois alugar aos informais. Porque se pensarmos de maneira inversa, os informais, reparem que os informais não têm pujança suficiente para poder comprar, portanto, os fogões e apetrechos adequados para aquela atividade. Então, daí que o meu conselho pessoal ao governo da cidade é no sentido de fazer um investimento, o mesmo que tem feito, portanto, quando constrói um mercado e tal, construir algumas bancas bonitas, assim, iguais os que existem em algumas cidades também, digamos, cidades assim, junto à praia, né? Pronto, esta seria a minha sugestão. Muito bem. Buxanga, ontem tivemos o chefe do Estado a se dirigir à nação e nessa mesma sua aparição prorrogou o estado de emergência por mais 30 dias. Qual é a sua posição inicial em relação a esta decisão de se acrescentar, não é, o estado de emergência? Bom, eu penso que estava visto que o estado de emergência deveria continuar, tendo em conta os sinais que estamos a ter. Agora que tentou-se massificar um bocadinho mais a testagem, os números subiram de dia para noite, significa que há uma situação séria no país. Ainda não conseguimos descobrir onde é que está, porque é um inimigo invisível, mas a decisão foi muito bem tomada e estão de parabéns as autoridades por terem sabido fazer isto. Agora, também estão de parabéns por terem sabido convocar a sessão de dia e não aquela vergonha que nos fizeram de outra vez, de nos obrigar a aprovar as leis já à noite. O grande desafio que esta nova, esta promulgação ou renovação do estado de emergência temos é na regulamentação. Por exemplo, acho que o governo tem que evitar fazer aquilo que fez da outra vez, regulamentar coisas que não estão no decreto, tentar regulamentar a comunicação social. Espero que o governo não volte a cometer esse erro. Espero que o governo também não restrinja demasiadamente as consultas externas, porque eu passei da estomatologia, passei da otorrinolaringologia, passei da cirurgia, não vi nenhuma coisa específica, e da ortopedia, não vi nenhuma coisa específica que estava a ocupar os profissionais especializados nesses setores. Agora, há qualquer coisa que tem que ser explicada aqui, se calhar sobre o acesso às salas de operações, porque senão vamos ter muita gente a morrer por doenças que estamos agora a começar a negligenciar, quando são doenças que atormentavam a maior parte do nosso povo. Portanto, eu penso que as consultas devem voltar a encontrar a sua normalidade, mas tem que se evitar aquela coisa de acumular efetivamente muita gente. Agora, dizer que as consultas externas estão suspensas, penso que pode ser demasiado, porque não há sinais que nos obriguem a isso. Estava-se a dizer que estava-se a criar capacidade para pessoas doentes de Covid. Não há ninguém que precisou de passar de cuidados especiais por causa da Covid. Os médicos que estão a cuidar de Covid têm outra especialidade e os outros têm a outra especialidade. Portanto, da mesma maneira como deixam as maternidades funcionarem normalmente, acho que as outras consultas também deveriam funcionar normalmente, do que esta coisa de tentarmos sufocar o nosso povo. Agora, há uma questão que o governo também deveria tentar ver se consegue regulamentar, é a questão do ensino privado, o ensino que é pago
E também tem que haver uma reflexão sobre o ensino técnico e universitário. O ensino técnico universitário faz as suas avaliações semestrais, e considerando que os meses de pico de consolidação do conhecimento no primeiro semestre do ano é o mês de março, abril e maio, porque em junho as pessoas estão em exame. Todo o mês de abril foi perdido, o mês de março foi de perturbações e o mês de maio está perdido. Não estou a ver como é que as pessoas poderão fazer exames do primeiro semestre deste ano. Portanto, eu posso, sem vergonha, dizer que este semestre tem que ser considerado um semestre perdido. Não vale a pena tentarmos enganar as pessoas com telescola, porque aquela coisa de telescola não é o que nos levou a matricular os nossos estudantes. Se fosse telescola, então até evitaríamos construir muitas salas de aula, porque as crianças estariam a estudar sentadas em casa. Portanto, eu acho que tem que haver alguma revisão aqui em relação a estes dois tipos de ensino. Ensino técnico e ensino universitário, tendo em conta o tipo de avaliações e a forma como é feito e o tempo letivo que as pessoas levaram nas escolas. E o governo tem que se pronunciar sobre o pagamento de serviço às escolas privadas, um serviço que os pais não estão a receber, porque as crianças não estão nas escolas. Até creches estão a tentar cobrar. Cobrar o quê? Se a pessoa tem uma creche, tem funcionários que devem receber, porque os pais retiraram as crianças por causa da Covid, não podem ser os pais a pagar. Que vá à Segurança Social, que vá ao Estado ir pedir esses dinheiros que se dizem que existem para ajudar as pequenas e médias empresas. Muito bem. Engenheiro Mourinho, sua posição inicial em relação a esta decisão de se prolongar o estado de emergência por mais 30 dias? Olha, dizer que em programas anteriores nós falámos sobre isto e, aliás, foi nossa opinião aqui, foi dito que, eventualmente, o chefe de Estado iria prorrogar o estado de emergência, tudo em função de uma avaliação prévia sobre a conjuntura, portanto, como a doença tem estado a se desenvolver, e que tudo indicava para uma prorrogação, e isto aconteceu agora. Repare que, fundamentalmente, o governo prorroga para poder evitar, primeiro, o colapso do sistema de saúde. O governo pretende também reduzir a mortalidade no país devido ao Covid. E terceiro, também, evitar a progressão, portanto, desta doença, de modo em que o governo seja forçado a passarmos para o nível 4. O nível 4 é extremamente pesado e o governo está a fazer tudo por tudo para ver se evita-se chegar ao nível 4. O nível 4 implica o lockdown, e o lockdown sabemos perfeitamente que uma boa parte do nosso povo depende de ir à rua para poder ganhar o seu pão de cada dia. Muito bem. Deputado, o engenheiro Mourinho fala aqui de que o povo depende do dia a dia para ganhar o seu pão. E eu vou buscar uma deixa do chefe de Estado. Ele criticou, chamou de relaxamento na postura, não é, dos moçambicanos em relação à prevenção da Covid-19. Como é que olha para este reparo que o chefe de Estado fez? Bom, é um reparo necessário, é um necessário reparo que veio à altura. Efetivamente, há muita gente que está a passear, está a vadiar. Claramente, até parte dessas pessoas devem ser tratadas como vadios, porque efetivamente a gente apanha eles de um lado para o outro, não percebe o que é que vem fazer. Hoje, por exemplo, quando eu vim à cidade, encontrei duas moças que pensei que iam ao hospital. Quando chego aqui na Zé Macamo, paro, dizem que não vamos ao hospital, vamos para onde? Vamos para Spamanini para ir trançar cabelo. Quer dizer, já imaginou alguém sair de Matola Rio para vir à cidade de Maputo para vir trançar cabelo? Como se na Matola Rio não houvesse cabeleireiros. Como se adiar esta trança de cabelo e retirasse alguma parte do corpo de alguém. Quer dizer, há muita brincadeira. Ainda mais, nós somos um país cuja maior parte da nossa população depende da agricultura. Se houver lockdown, ninguém vai à pastagem, ninguém vai à machamba. E é só imaginar o que pode acontecer com a maioria do nosso povo. Incluindo mesmo as pessoas remuneradas
nem todas as pessoas têm quantidade de comida suficiente que justifique que possam estar sentadas por mais tempo dentro da casa. Portanto, se nós chegarmos a essa fase, efetivamente estaremos em precárias condições. A África do Sul tentou, está minimamente organizado, está a tentar distribuir comida, mas as coisas não estão a dar certo. Eu ontem recebi vários telefonemas de pessoas que estão na África do Sul que estão a pedir agora para que nós possamos, como deputados, interceder junto do governo para pelo menos abrir a fronteira por 2 dias para eles voltarem para o país, porque lá na África do Sul nem comida estão a ter. Agora a pergunta que eu fazia era, de outra vez o governo criou condições para vocês voltarem por causa de xenofobia. Quantos dias ficaram? Uma semana depois de novo estavam de regresso. Então, nós temos que ver o que é que estamos a fazer. Mas, efetivamente, se nós pudéssemos puxar da maneira como estamos a puxar, estaríamos em melhores condições. É verdade que há muita gente que os seus negócios estão a ficar prejudicados, mas vale a pena prejudicar o negócio do que prejudicar a vida. Porque o negócio pode se recuperar. Quando se perde a vida, já não se recupera mais nada. Então, o melhor valor que nós temos no mundo é a vida, então vale a pena preservarmos a vida. E temos que assumir que esta questão de Covid mata pessoas. E este relaxamento pode ditar, como disse o chefe de Estado, um aumento exponencial de casos. Está a ditar até, está a ditar, está a baralhar todo o esquema. Esse relacionamento. Então, olha, aliás, um dia estive com Vossa Excelência, tentamos sair daqui para chegarmos a Benfica, encontramos engarrafamento. No dia seguinte eu saí daqui para Matola, havia engarrafamento. Eu quero saber, essas pessoas estão a vir de onde? Vão para onde? Muito bem. Engenheiro, a sua posição em relação a esta chamada de atenção do chefe do Estado, desse relaxamento que tem existido, das pessoas saírem sem uma atividade plausível? Olha, este chamamento de atenção é muito oportuno. O chefe de Estado tem razão. Ele, como um bom pai, deve, de facto, aconselhar as pessoas a não sair. Porque, aliás, uma das medidas da OMS é manter-se em casa. E o chefe de Estado, agora, quando esteve a lançar, portanto, a prorrogar o estado de emergência, eu lembro muito, num certo desenvolvimento, portanto, do seu discurso, ele referiu: fiquem em casa, porque realmente a exposição à rua, isto não ajuda em termos de contenção de vírus. Aliás, e devo dizer uma coisa, Moçambique está de parabéns, porque de facto nós notamos, não obstante haver algumas pessoas, algumas pessoas estarem relaxadas em relação a esta doença, mas eu estava a ver um vídeo que circula aqui nas redes sociais, a falar, portanto, positivamente da forma como as autoridades de saúde e o governo têm estado a organizar, portanto, as populações e tal, no sentido de cumprir com as medidas de prevenção. E, aliás, vem referido que um dos fatores de pouca progressão desta doença deve-se também ao facto de as pessoas estarem a acatar com as medidas, não há dúvida nenhuma. Estou a falar com as medidas todas de prevenção, a lavagem das mãos e evitar confinamento e tudo. Mas não obstante, há pessoas, de facto, que têm estado a relaxar, sim. Muito bem. Essa questão de prevenção, quando foi decretado este estado de emergência, que ainda não terminou, nós estávamos com 8 casos e depois as coisas aumentaram. Estamos em 76 casos, pelo menos até agora, ainda não tivemos a conferência de imprensa do Ministério da Saúde. Na sua opinião, este aumento de casos coloca-nos mais responsabilidade ainda, olhando para este ponto em que o chefe do Estado diz que este relaxamento que temos notado nos últimos dias pode ditar este mesmo aumento exponencialmente de casos? Sim, eu acho que sim. Sim, coloca-nos mais numa situação de maior responsabilidade, sim, senhora, porque as pessoas têm estado... Eu tenho estado a ver que quando a primeira vez o chefe de Estado se dirigiu à nação e anunciou aquelas medidas e notou-se um certo cumprimento, digamos, das medidas, e nós notamos que a progressão, alguma estabilidade em termos de novas infecções.
Aliás, essas infecções agora subiram um pouco, porque a maior parte delas, uma boa parte delas, são infecções que vêm do norte de Cabo Delgado, portanto, lá do Lafunge. Vem de Lafunge. Portanto, são pessoas. Portanto, as infecções foram importadas, porque alguém que veio, portanto, de um dos países europeus tem alto índice dessas doenças, que infectou lá os restantes e tal, e pronto. E se formos a notar que a maior parte, o que pesa mais são as infecções que vêm do Cabo Delgado. Porque fora isso, havia uma certa estabilidade em termos de novos casos. Ficámos aqui alguns dias, se não mesmo semanas, com números sempre estabilizados. Pois, exato. Muito bem. Mochanga, há uma chamada de atenção também que foi feita aos estudantes universitários e também aos pais encarregados de educação, no sentido, para os pais, no sentido de controlar os filhos para não se fazerem à rua. Para os estudantes, no sentido também de poderem continuar a ficar em casa. Até que ponto estas camadas podem levar esse discurso com um bocadinho mais de responsabilidade? Penso que os estudantes universitários já podem levar o discurso. Os pais também podem levar o discurso. Eu ontem estive a conversar com uma criança dos meus afilhados de 5 anos e fiquei demoradamente com a criança, uma coisa de 3 horas. A criança estava a tentar escrever alguma coisa. Pela primeira vez foi à escola este ano. E sempre que falasse, queria encostar a mão na boca, eu perguntava: o que é isso? Sim, vovô, estou a pedir desculpa. O quê? Porque senão o Covid vai entrar, coronavírus vai entrar na boca. A professora disse na escola. Então, significa que esta mensagem está a entrar. Esta mensagem está a ser difundida. Esta mensagem está a ser vivida. Lamentavelmente, as pessoas podem não conseguir efetivamente cumprir por causa da complexidade que as práticas exigem, mas acho que os estudantes do pré-universitário, aliás, a partir do ensino secundário, porque já são adolescentes, são pessoas que percebem, sabem o que é um perigo, são pessoas que viajam sozinhas para a escola, esses devem começar a ajudar a perceber que não podemos brincar com coisas sérias. Agora, se nós tentarmos brincar, vamos criar o mesmo problema do que fez a população de Gaza quando das cheias. O governo tentou andar aí até com helicóptero, com megafone, a dizer para sair, negaram sair. Quando já estavam nas cheias, estavam a gritar, a insultar a torta direita. Então, temos que evitar que caiamos numa situação daquela natureza. Pelo menos desta vez tivemos o aviso. Vamos cumprir com as medidas, vamos persistir. É verdade que as crianças dificilmente podem ser controladas pelos pais, porque a maior parte das casas não tem quintais. Este que é o grande calcanhar daqueles. Porque nas casas onde há quintais é só trancar a porta. Tranco, fico com cadeado, eu como pai, fico com a chave. Só abro a porta quando houver necessidade de alguém sair para fora. Chamo a atenção ao guarda, que se eu apanhar alguém aqui a sair, o senhor há de arranjar comigo. Então, mas as casas onde não há quintais, como é que você gera as crianças? Segundo, os pais não estão lá permanentes, porque quando acordam de manhã, estão a correr a busca da sobrevivência. Então, quem fica a cuidar das crianças? Então, temos tido este tipo de situações. Mas considerando que a criança na sociedade africana não é de ninguém, a criança é da comunidade, todos nós, os mais velhos que estiverem lá no terreno, podem de vez em quando chamar a atenção às crianças para evitarem, fazerem brincadeiras, podem permitir o contágio. Agora, há um desafio que está a vir, que a Secretaria de Estado do Desporto está nos a trazer, pode nos criar confusão. A história de que os jogadores devem começar a treinar. Eu não estou a ver como é que as pessoas vão treinar o futebol sem tocar na bola. Como é que as pessoas podem treinar o basquete sem tocar na bola. Até o tênis. Aquela bola ali passa de um lado para o outro. Se diz que a doença é transmissível pelas paredes, significa que a própria bola pode... Ou por superfícies. A bola tem uma superfície. Tem uma superfície. Então, acho que é preciso pensarmos um pouco mais. A única atividade que pode-se fazer aqui, sem muito risco, é o atletismo. Acho que o atletismo, sim senhora, pode-se fazer. É só reduzir o número de pessoas que correm e deixar uma pista e sei lá o que é. Então, as pessoas podem competir. Manter a distância social. Manter a distância social.
recomendável. Agora, a questão de Afuns, até porque eu digo que Deus tornou-se moçambicano, abençoou-nos, porque se aquela situação de Afuns tivesse atingido essas empresas nossas, frágeis, tipo uma empresa agrária, tipo Matanuska, tipo uma empresa de citrinos, de manica, não imagino o que é que nós teríamos. Ali houve uma invenção profissional, porque as pessoas vivem em sistema de condomínio. Acredito que as pessoas devem também estar a viver em situação de internamento, onde comem no mesmo sítio. Isso é que se pode justificar aquele tipo de coisa. Mas também ficou claro aqui que esta doença não contagiou aquelas pessoas porque são anti-higiênicas, não. A lição que esta doença traz, contrariamente à meningite e à cólera, que se diz que é doença de mãos sujas, é doença dos deslixados, esta é doença para todos, incluindo o mais limpo, o mais rico, até o mais pobre. Portanto, os custos, as consequências e a desgraça é mais pesada para nós que estamos em países frágeis, onde o sistema de saúde é muito fraco, onde as técnicas e filosofias de trabalho também são fracas. Portanto, a melhor coisa, efetivamente, que podemos fazer é esta. Temos que evitar o contágio. Exato. Eu gostaria de referir uma coisa. As pessoas estão a levar muito a sério. Eu só queria ilustrar aqui uma questão que eu pude ouvir há pouco tempo em certa imprensa, que quando foi portanto, do chefe de Estado ter decretado pela primeira vez agora, recentemente, o estado de emergência, há um mês atrás, então, isso implicou, portanto, que os estudantes, porque isto abrangia também estudantes desde o ensino pré-primário até o universitário, para ficar em casa. Então, o que aconteceu é o seguinte, foi que algumas crianças em Nampula, isto foi reportado muito recentemente na imprensa, os alunos numa escola fluíram ao parque como se de férias se tratasse e brincavam, aglomerado de crianças lá, e houve uma pronta intervenção das autoridades da cidade no sentido de fechar o parque, fecharam o parque. Isto só para dizer que, de facto, este assunto do coronavírus está sendo tomado muito a sério, muito a sério. Mas nós aqui na cidade de Maputo temos um problema de crianças que aparecem aqui a lavar viaturas. E, lamentavelmente, há pais que deixam aquelas crianças lavarem viaturas. Aceitar que as crianças que andam na rua lavem viaturas é incentivar que a maior parte das crianças saiam de casa também para virem lavar o quê? Lavar as viaturas. Aquele processo de correr de um lado para o outro, incluindo as próprias superfícies da viatura, que em algum momento pegam com a mão, sem se saber de onde a viatura está a vir, pode servir de veículo da transmissão da infecção. Muito bem. Mas, Mourinho, qual é a responsabilidade que os pais encarregados de educação podem ter neste processo, olhando pelo fato do chefe de Estado ter chamado a atenção a isso, e também a responsabilidade dos estudantes universitários? Não há aulas, devem ficar em casa e sair apenas se for necessário. Bom, olha, é assim, os pais têm responsabilidade, sim senhora, porque eu penso que a responsabilidade perante os educandos, né, é também dos pais, é extensiva aos pais e os outros encarregados de educação, no sentido de mantê-los em casa, só deixar sair quando estritamente necessário. O que é estritamente necessário? Por exemplo, há uma necessidade de ir à padaria ao lado comprar pão, isto é uma necessidade, é correto. Agora, para passear o que não, os pais devem também ser muito interventivos, no sentido de cuidar dos seus filhos, mantê-los em casa, sempre em casa, para evitar o coronavírus. Esta é a minha opinião. Muxanga, o Presidente da República felicitou, digamos assim, a quase todos os segmentos da sociedade. Isto de alguma forma, incluindo até os médicos, os partidos, não é? Isto de alguma forma traduz-se num estímulo para uma nova fase que vem aí? Não, eu penso que para o caso dos médicos é preciso dar dinheiro às pessoas. Esta coisa de dar uma palmadinha nas costas já chega. Conhecemos isso. Chama-se medalha Eduardo Mondlane em primeiro grau. A medalha Eduardo Mondlane em primeiro grau não mata a fome. Não dá mais uma calça, não dá mais uma gravata. Eu penso que este era o momento que o governo devia ter encontrado
para justificar porque que aumenta 100% o vencimento do pessoal de saúde, 100% o vencimento da polícia de proteção, porque que está a pagar, por exemplo, 80% do subsídio de risco a essas camadas, porque efetivamente eles estão na vanguarda e estão a trabalhar seriamente para... Nós ainda não vimos nada, porque ainda não temos aquele dilema que a França está a viver, dilema que a Rússia está a viver, dilema que o Brasil está a viver. É muito doloroso. Para eu ser dador de sangue, partiu de uma história muito interessante. Minha casa fica próximo do hospital, houve um acidente grande, grave, onde 2 autocarros colidiram, e um autocarro daqui onde morreu o famoso Mulatinho. As pessoas vão para Inhambane, conheceram esse senhor, era muito famoso. Eu carreguei aquele senhor a perder sangue e morreu eu a ver por causa desse acidente. Havia muita gente ferida e aí era preciso muito sangue. Eu não resisti, tive que tirar sangue pela primeira vez para ajudar aquelas pessoas e fui ganhando hábito. Para dizer que é muito doloroso você tentar socorrer alguém e outra pessoa que acha que está mais grave que aquele pegar-te a perna. Como quem diz, deixa esse, tente salvar a mim. Quer dizer, quando chega essa fase, o próprio médico perde o senso, começa a não perceber o que é que tem que fazer. Então, estas medidas que estão a ser divulgadas vão evitar que nós cheguemos a esse nível. Nós ouvimos, por exemplo, que no Brasil tiveram que alugar caminhões frigoríficos para conservarem caixões por uns dias para poderem fazer o funeral, porque não havia tempo, nem havia pessoal suficiente no cemitério para enterrar. Na Itália, houve caminhões frigoríficos que foram carregar corpos de algumas cidades para irem cremar em outras cidades, porque os crematórios da cidade não eram suficientes para poderem aguentar os funerais. As pessoas devem perceber que esta é a altura de fazer a sua parte também. Essa parte visa preservar a vida delas e de outras pessoas. É a vida que vai ser preservada, não é do Presidente da República, não é dos deputados, não é dos membros do governo, não é da polícia, não é dos médicos que estão na vanguarda da luta para permitir que nós possamos continuar uma vida normal quando esta confusão passar. Muito bem. Mourinho. Em relação ao agradecimento do chefe de Estado, olha, eu penso que foi um gesto muito bonito. O chefe de Estado o que fez foi o seguinte, foi um reconhecimento de que realmente, se nós temos os números que estão como estão e não são assim números assim muito gritantes, assustadores e tal, é porque por detrás dos números há muita gente a trabalhar no sentido de prevenção. E está quase todos os segmentos da sociedade. Ele começou por agradecer o povo moçambicano e depois também começou a particularizar, portanto agradeceu aos líderes comunitários, aos líderes de partidos políticos, líderes religiosos, portanto todos os segmentos, portanto, que direto ou indiretamente têm estado envolvido, portanto, na disseminação e na consciencialização das pessoas no sentido de acatarem com as medidas de prevenção. Então, foi muito bonito ver o chefe de Estado agradecer, portanto, esses segmentos que estiveram a trabalhar e estão a trabalhar, fazendo tudo para que o Covid, portanto, seja vencido. Muito bem. Mushanga, acredita que o governo poderá fazer um reajuste das medidas que estão em vigor? Sim, senhor. Acho que haverá reajuste. Se isso não acontecer agora, a partir da manhã, acho que até os próximos 15 dias, nas próximas 2 semanas, acho que a figura de vadio terá que ser evocada para obrigar que algumas pessoas efetivamente tenham que ficar em casa. Porque as pessoas só podem e devem sair de casa quando há motivo que os obrigue a saírem de casa. Porque se as pessoas saem de casa só para apanhar ar, se quer para apanhar ar, fica no teu quarteirão. Porque no teu quarteirão já há ar. A pessoa não pode sair da Matola para a cidade de Maputo só para vir apanhar ar. Sair da cidade de Maputo e ir para a Matola para apanhar ar. Ocupar espaço no transporte que deveria pegar quem vai trabalhar. Quais são as medidas que acha que o governo deveria reajustar dessas que estão em vigor? A primeira questão é a justificação. As pessoas precisam de começar a justificar porque estão a sair de casa. Precisam de explicar porque estão a sair de casa. A semelhança do que acontecia em Portugal. Sim, senhora. Precisam de começar a justificar porque estão a sair de casa. Para onde é que vai?
o que há. E se a pessoa não estiver a dar coisa com coisa, a polícia tem que tomar conta dele, devolvê-lo para casa. Não pode prender, meter na cadeia. Mas tem que se regressar escoltado pela polícia, que é para as pessoas começarem a ver que as coisas são sérias. Muito bem. Maurílio. Sim, eu penso que sim, senhora. Perguntava se realmente espera-se ou não alguns reajustes e tal. Não só reajustes, espera-se como também pode ser que em certos sites algumas medidas sejam mais endurecidas. Que é o caso que o meu colega de painel falou, por exemplo, o caso de renitências. Há pessoas que de facto apresentarem alguns sinais de relaxamento e exporem-se à rua quando realmente o estado de emergência diz ao contrário. Então essas pessoas renitentes poderão serem coisas, né? Estarem sob custódia e haver medidas. E aliás, o chefe de Estado, quando esteve a apresentar, portanto agora ontem, ele disse, chamou a atenção num dado desenvolvimento do seu discurso, ele disse que olha, não nos obriguem, as forças de defesa e segurança, ele instruiu as forças de defesa e segurança para monitorarem, portanto, as medidas que estão em vigor e chamou a atenção para que não obriguem com que as forças de defesa e segurança sejam um pouco mais duras com as pessoas que forem renitentes. Eu concordo plenamente com o que disse agora aqui o colega de painel, de que para essas pessoas renitentes, aliás, deve-se tomar medidas muito, mas muito contundentes. Porquê? Porque eles estão a perigar não só as suas vidas, como também a vida de todo um país que pretende, portanto, ver ultrapassada a questão do Covid. É nesta perspectiva, eu acho que sim. Pois é, Mochanga, a atuação da polícia deve ser regulada? Como é que deve? Porque notamos que no decorrer desse estado de emergência, alguns polícias agiram um bocadinho de forma muito excessiva. O grande problema da nossa polícia, quando age excessivamente, os comandantes não demonstram atitude perante os seus subordinados. É preciso uma atitude que exemplifique. Por exemplo, aqueles polícias que bateram alguém na beira. Só se diz que estão presos e ninguém sabe em que elas estão. Os calhas estão sentados em casa. Porque já tivemos essa situação da polícia. Mas como é que nessa fase deve-se fazer para que esses erros não voltem a acontecer? É preciso punir. É por causa disso que a polícia tem comandante. Se você apanha 2, 3 polícias, um é chefe dos outros. É por causa disso. É preciso reprimir. A polícia tem que combater o crime com base na lei. É por causa disso que nós chamamos a elas forças da lei e ordem. A polícia não pode, por exemplo, porque precisa de alguém que dizem que está neste prédio, chegar aqui e queimar o prédio. A semelhança daquilo que se faz tradicionalmente. Quando há uma cobra que entrou dentro da casa, queima-se toda a palhota. Nem procura saber o que é que tem lá de mais valor, sei lá o que. Porque nós podemos, se calhar, encontrar um produto e quando lançamos ali a própria cobra sozinha vai poder sair. A polícia é treinada, é formada para dominar essas técnicas todas. Agora, não se admite que a polícia brutalize pessoas por causa de coisas que não têm pés nem tem cabeça. Mas também não se pode admitir que alguém ande a gozar a polícia. Aquela atitude que vi a Lema Guanini, que criou que a polícia até chegasse a brutalizar as pessoas. Alguém sai com garrafa de onde está a correr para a estrada quando a polícia está a passar, para dizer que essa garrafa comprei ali. Também deviam carregar a ele porque ele estava a beber na estrada. Não se proíbe que as pessoas possam tomar, mas cada qual tem que tomar no seu espaço e não andar a tomar na rua. Porque isso aí cria problemas de comportamento, do discurso não ser entendido, como é que tem que ser seguido. Esta coisa do decreto da emergência tem que ser seguido na letra e no espírito. Não vai pesar para o povo, também não vai pesar para a polícia e todos nós ficaremos a ganhar. Agora, quando alguém comete atrocidades e aparece alguém a falar como falou o comandante, o ministro do interior, aquilo é faltar respeito ao povo. Eu não sei com que cara aquele ministro há de ir a Ibo confrontar-se com os familiares das pessoas e dizem que meu marido tinha ido fazer compras, é dono desta baraca, não é nenhum insurgente e foi morto no barco. Muito bem, vamos falar disso depois, daqui a pouco, Mochanga. Maurílio, em relação a essa forma de atuação de alguns polícias, como é que se deve regular isso ou evitar para que se chegue a situações extremas? Há uma orientação que deve ser passada no sentido de
de corrigir esses pequenos constrangimentos que aconteceram? Olha, é assim, eu diria o seguinte, de facto, os excessos da polícia não são bem-vindos de todo, porque a polícia existe para defender o povo e é com o povo que a polícia deve trabalhar e esses excessos devem ser reprimidos. Eu penso que se, havendo situações concretas, né, flagrantes ou não, mas e devidamente apresentados às estruturas a quem tem direito, eu penso que essa estrutura deve tomar as providências, tomar as medidas. Mas, por outro lado, também devemos reconhecer que há cidadãos que são muito reincidentes e criam desacatos. E, naturalmente, a polícia reprime quando é assim. Muito bem. Agora, eu sou pela repressão da polícia em caso de desacatos, senhora, mas tudo no quadro daquilo que é a lei. Exato. Mochanga, temos a questão dos transportes, não é? Temos a questão do setor empresarial. Ainda hoje deram uma conferência de imprensa em que disseram que restaram prejuízos. Deixe-me olhar para aqui. Perdas de mais de 6 bilhões de meticais ao longo dos primeiros 30 dias. 12 mil pessoas passaram para o desemprego, não é? E deste número de prejuízos, cerca de 1.175 empresas foram encerradas e 756 estavam ligadas ao ramo da hotelaria e turismo. Portanto, como é que o governo deve se posicionar nesta fase que a gente vai seguir, até porque nos últimos 30 dias revelaram-se, não é, esses prejuízos que são apontados pelos empregadores? Bom, primeiro, esta declaração de empregadores sobre os prejuízos pode não ser verdadeira. Porque se nós desafiássemos as empresas agora a apresentarem estatística, empresa X quanto é que perdeu, e depois vamos seguir o historial dessa empresa nos últimos 5 anos, se alguma vez nesses meses atingiu a isso, se calhar ao invés de cair de vergonha. Porque eu sei que quando há isto há muito oportunismo. Também podemos tentar ver quando é que pagaram de imposto, tendo em conta os rendimentos que eles tiveram. E se nós chegarmos aí, havemos de ouvir que está a haver perseguição, quando efetivamente não há perseguição. Agora, há uma verdade, é que o turismo foi devastado. O Hotel Cardoso é um hotel que completou 100 anos. Nunca, em nenhum momento, o Hotel Cardoso já teve o prejuízo que teve agora. Senão quando parou por causa da reabilitação. E nessa altura tinham dado férias coletivas a todos os trabalhadores do setor de restauração, do setor dos quartos, sei lá o que tinham ficado da pedreira. Mas agora, uma situação desta natureza, em que eles têm aquela máquina toda para cuidar dos hóspedes, os hóspedes não aparecer, eles nunca tiveram. Por isso que eles acabaram decidindo fechar as portas. Não é brincadeira quando chega a isso. Nós temos o Multihotel na Matola, que porque foi apanhado lá alguém que é positivo, foi evacuado, está encerrado. Acredito que para voltar a abrir há de ser muito difícil. É preciso desinfetar, sei lá, são despesas que não estavam todas elas previstas. Era um hotel que fazia preços razoáveis, ajudava muito aos desportistas, sei lá. Agora está nesta lenga-lenga. Agora, em relação aos empregos perdidos, efetivamente há muitos empregos perdidos. Isso se sente quando nós estamos a andar. A mesma coisa está a acontecer com motoristas perdão, de longo curso. A maior parte das pessoas que levavam mercadorias da África do Sul para Moçambique estão sem pão, estão sem ganha-pão. As pessoas transportavam passageiros de Moçambique para a África do Sul e da África do Sul para Moçambique e para a Suazilândia também estão parados. Acredito que esteja a acontecer o mesmo em relação ao Zimbábue, em relação a Malawi. E até porque dizer 12 mil trabalhadores perderam empregos, têm seus empregos ameaçados, pode ser muito pouco. Pode ser muito pouco, atendendo e considerando que há muita gente que trabalha
empregos precários que não estão registrados nas estatísticas. Exato. Há poucas pessoas estavam a trabalhar nas barracas. As pessoas trabalhavam nas barracas. E quantos são? Quantas barracas existem? Então há muita gente. Muito bem. Exato, engenheiro. Pronto, o que eu tenho a dizer é o seguinte: tudo que enumerou aí, isto são consequências imediatas e diretas do Covid. São efeitos nefastos económicos, portanto, do Covid. Aliás, nós em programas anteriores falámos, quando uma vez esteve em abordagem os efeitos económicos nefastos que o Covid ia trazer, agora já estamos a sentir isso. E eu concordo que, portanto, os números aí são oficiais e eles até poderão ser um pouco mais agravados, tendo em conta de que aí não entram talvez os tais informais e aqueles trabalhadores que trabalham por si, por conta própria, exato. Também quero me referir que um dos setores que a situação é mesmo grave é o setor da restauração. Nós temos hoje hotéis às moscas, temos as residenciais, os hotéis e tudo às moscas, e estão-se a ressentir seriamente, portanto, de falta de hóspedes e pronto. No cômputo geral, o que eu quero dizer é o seguinte: estes números aí são devido, portanto, chamemos a isto efeitos nefastos do Covid. Muito bem. E é também os salões de eventos. Pois. Eu vivo numa zona onde tem mais de 30 salões de evento. O Matola Rio é o posto administrativo que tem o maior número de salões. Aquilo é triste, estão as moscas. Não há casamento, não há reuniões, não há conferências, não há discotecas. Acredita Agora, que... o que eu queria me referir à questão, a segunda parte da sua pergunta é a seguinte: naturalmente, e o governo, em face dessa situação, há algumas medidas que nós devemos aplaudir do governo, que é o caso, portanto, dos juros bonificados que o Banco de Moçambique decretou, através do governo, e também de alguns incentivos fiscais. Eu penso que estas e outras medidas poderão estimular a criação de alguns empreendimentos e algumas autos empregos e tal por parte dos cidadãos. Exato. Eu acho que Os empregadores, vai entretanto, os empregadores pediram hoje mais medidas excepcionais, querem que seja reduzida a taxa de energia, penso que é isso, e água em 50%, se a memória não me falha. Para além dessas medidas que o engenheiro falou. É assim, engenheiro. As taxas, a redução das taxas do banco, o presidente ontem detalhou muito bem. Ora, retirar 2%, 4%, adiar o pagamento de uma dívida, mas eu ficar a saber que tenho dívida, isso não resolve os problemas das pessoas. O que eu acho que nós deveríamos fazer, considerando que a energia é nossa. Este pedido dos empresários, redução de 50% Nós de já tínhamos energia avançado e de água. Nós já tínhamos avançado com isso deste programa, porque a hora base é nossa, FIPAG é nosso. Parece que estavam a nos ouvir. Acabaram aceitando. Eles, sempre quando a gente diz demora, mas depois acabam vindo, porque o caminho é esse. Não sei qual é a resposta que o governo vai dar. O governo não deu resposta. Estou a dizer, os empresários é que acabaram ouvindo. Seguindo o nosso caminho. Mas nós temos também a questão do... Quando se fala de direitos aduaneiros, aquele que não manda vir nada. A maior parte das nossas empresas aqui não importam. Compram aqui dentro e vendem aqui dentro. Como é que se resolve o problema desses? Então, eu penso que tínhamos que ver qual é outra coisa, mas também há este desafio, quando não se arrecada impostos, como é que a nossa balança fica... Este é outro ponto que eles também pedem, a redução dos impostos. Sim. Bom, reduzir é uma coisa, a outra coisa era isentar. Agora, quando se isenta, como é que ficamos? O Estado tem despesas por pagar. Há muita ginástica que tem que ser feita. Mas o mais importante nisto tudo é que todos nós temos que começar a falar a mesma linguagem. É preciso evitar partidarizar esta questão do Covid, como se fosse uma coisa que alguém lutou para os membros do seu partido. A outra coisa que eu queria pedir aqui, que é eclesiástica, é religiosa, esta coisa de propagar as ofertas. Estamos a ver aqui cenários muito vergonhosos. Quer dizer, um partido
vai pedir, quer dizer, vai pedir a pessoas. Há um grupo de pessoas de boa vontade que querem entregar. Não entrega a você, entrega a mim. Isso é brincadeira. Se os empresários têm um determinado objetivo, oferecer alguma coisa ao Hospital Central do Maputo, que vão entregar a coisa ao Hospital Central do Maputo. Nada de secretário do Estado aqui no meio, diretor de sei lá o que. Isso só barata o esquema. E depois, quando o produto chega lá, diz-se que roubou. E nós dissemos, o próprio secretário de Estado roubou. Vai tentar desmentir. O próprio ministro roubou. O que é que ia fazer lá? Nós temos uma entidade chamada DPCCN, do Estado, que a entidade tem que receber os bens para mandar para os locais distantes. Há aqueles que querem dar diretamente, que ofereçam aquilo que Salim Abdullah fez. Teve o que teve, foi entregar pessoalmente. Isto é muito bonito. Isto é muito bonito, até cria confiança nas pessoas. E também gostaria de aproveitar esta ocasião também para pedir aos senhores das televisões para reduzirem as taxas que cobram as pessoas que estão a pregar o Evangelho do Cristo através das televisões. Mas, eu penso Mochanga, que também isso é um outro assunto. Não, isso também ajuda. Sim, isso ajuda também a completar estas medidas que o Presidente da República andou a apelar. Eu queria, por relação ao sim. pedido dos empresários, Exato. 50% de redução da agroeletricidade. Olha, a minha opinião é o seguinte, reparem que quer as águas, quer a eletricidade de Moçambique, portanto as águas, são empresas públicas que não dependem do erário público. Portanto, o vencimento, os salários que eles provém do negócio que eles praticam. O pedido é justo, mas a sua aplicabilidade tem que depender de uma análise muito minuciosa para que não crie depois uma situação que coloquemos essas empresas depois também de rastros. É tudo o que eu queria dizer. Muito bem. Pronto. Exato. Ficou tudo por dizer em relação a este assunto, para partirmos para um outro? Não, apelar aos moçambicanos para entenderem que não há nada de mal. O que se pretende é salvar o maior número de pessoas. Nós temos que cumprir com as medidas de proteção, com as medidas que são divulgadas. É preciso ficarmos em casa para evitar inundar estradas sem necessidade. Exato. Vamos partir para um outro tema de análise aqui, que tem a ver com o fato do governo ter anunciado que as Forças de Defesa e Segurança abateram 129 terroristas, não é? Em Cabo Delgado. Dizem que no dia 7 de abril foram abatidos 39 terroristas numa tentativa de ataque em Muidumbe. E desde abril foram abatidos 59 como resultado de um ataque que foi protagonizado na ilha das Quirimbas, penso que é isso. E também no dia 11 e 12 foram abatidos mais 30 insurgentes que tentavam atacar Ibu em 4 embarcações disfarçados de pescadores. Mochanga, como é que olha para isso? E mais um outro ponto, penso que, se não estiver erro, Mochanga tentou introduzir, as Forças de Defesa e Segurança dizem que, mediante esta ação que fizeram e que culminou com a morte desses 129 terroristas, os insurgentes executaram 52 jovens que se recusaram a juntar-se ao grupo armado. Começa aqui a contradição. Segundo o porta-voz da Polícia da República de Moçambique, os jovens teriam sido mortos na primeira semana do mês. Ele não falou da data. O ministro do Interior diz que os insurgentes foram abatidos no dia 7 a tentar assaltar Midumbe. Mas o que se sabe é que os insurgentes assaltaram Midumbe. Até queimaram a administração do distrito. Foram queimar bancos na igreja. Agora, esse assalto, qual é que está-se a referir? Passemos aí. O ministro do Interior diz que os insurgentes abateram os 52 jovens por causa da vingança das perdas que sofreram no dia 7, no dia 8, no dia 9, no dia 10, no dia 11 e dia 12. Como é que alguém se vinga de uma ação que ainda não foi praticada? Considerando que no calendário, dia 8 está antes do dia 9, dia 10 e dia 12.
Então, o próprio ministro aqui começa a meter muita água. O porta-voz da polícia disse que os jovens tinham sido abatidos porque recusaram-se a se filiarem ao grupo de insurgentes. A questão que se coloca é como é que os insurgentes fazem recrutamento? Então significa que esse recrutamento é diferente desse recrutamento que nós passamos aqui. Porque naquele tempo, quando a Frelimo recrutava, você nem tem tempo de negar. Negar é correr, não te apanhar. Se te apanhar, você vai ir lá. Então, há muita coisa aqui que cria ruído. Mas a informação que eu tenho que vem de Cabo Delgado é que dentre essas pessoas foram mortas, algumas não são insurgentes. Há pessoas que são bem conhecidas em Cabo Delgado, que eram comerciantes. Algumas pessoas, só porque tinham viaturas, faziam chapa e foram tidos como pessoas que facilitam insurgentes. Foram levadas e foram assassinadas pelas Forças de Defesa e Segurança. E acusa-se aqui a FIR de ter praticado esses atos. Em relação à questão de Ibo, o próprio ministro confirma a morte de insurgentes que iam atacar Ibo em 2 barcos. Um dos barcos transportava pessoas que eram comerciantes, vinham de Pemba, onde tinham ido fazer compras, foram assassinadas à chegada no Ponte Cais. As pessoas primeiro foram capturadas, simulou-se alguma investigação, depois foram metidos embaixo da Ponte Cais e foram regadas por bala. As pessoas já estavam neutralizadas. Por que precisavam de matar e não levaram as pessoas para a justiça? Mesmo que sejam os tais insurgentes. Esta prática só pode ser praticada por quem é insurgente e não por quem é Força de Defesa e Segurança. O outro barco, 2 dos barcos dos 4, dizem que vinham das pescas. Existem pessoas que são familiares das pessoas que foram mortas, que agora estão a pedir para que o governo vá para lá, faça um inquérito e o ministro do Interior apresente onde é que enterraram as pessoas. Quero para poderem fazer o exame de DNA para se confirmar se efetivamente são os insurgentes ou não. Mas está um inquérito, parece que já está o ministro do Interior criou um inquérito para apurar a questão dos 52 jovens. Exato, exatamente. Os 52 jovens já nem é necessário, porque já se sabe que foram matados por insurgentes. Se você é atropelado por uma viatura agora e você perde a vida, nós vamos fazer inquérito de o quê? Se já sabemos que você foi atropelado. O mais importante é tentar descobrir quem te atropelou. Levamos o corpo, vamos fazer o funeral, metemos o processo no tribunal. Agora, isto aqui é problemático. Eu penso que há uma situação muito séria, se calhar muito séria mesmo, que pode culminar com baixa reputação do próprio comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. Porque o que está-se a dizer agora em Cabo Delgado é que o presidente Nussi não tem responsabilidade. Nunca na história de Moçambique independente a população de Cabo Delgado foi tão sacrificada como está a ser sacrificada agora. Sobretudo num ano em que o seu filho é presidente da República, é comandante-chefe das Forças de Segurança, que vão lá matar as pessoas. Olha, isto não pode acontecer. Eu recordo-me em 1982, quando a Renamo entrou na minha aldeia, havia essas ideias de virem bombardear Macuacua. O Fernando Matabel, que é natural da zona, era comandante militar, negou. Disse não há bombardeamento nenhum. Porque eu conheço as pessoas que estão lá. E sei que nem todas as pessoas são guerrilheiros. As pessoas vivem nas suas casas. É quando se evitou bombardear-se Macuacua. Encontraram outro tipo de solução. Muxanga está a fazer analogias. Não estou a fazer analogias, estou a chamar a atenção. Porque há coisas que estão a acontecer que aparentam serem boas coisas, mas que no fundo, acabam sujando a pessoa que está a dirigir o país. E estas coisas militares, estas questões de morte, estas questões de segurança, mexem com a nossa moçambicanidade. As Forças de Defesa e Segurança devem defender a soberania, devem defender a população e os seus bens. As Forças de Defesa e Segurança não podem agir como estão a agir os insurgentes. Porque o insurgente catanou, eu também pego katana, vou catanar. Não. É preciso trazer as pessoas à barra da justiça. É por causa disso que eles são um complemento deste esquema onde tem a procuradoria, tem os tribunais. A polícia não pode se cansar de prender quem pratica banditismo. Há pessoas que agora foram soltas, voltaram a roubar, prenderam de novo e entregaram. Esta é a prática que a polícia tem que fazer. Não pode haver o que está acontecendo em Cabo Delgado. A situação de Cabo Delgado é muito triste. Pessoas que têm familiares em Cabo Delgado estão a chorar, não sabem o que está acontecendo. A maior parte das pessoas estão a fugir.
da Zona Norte. Não estão a fugir os insurgentes. Estão a fugir os atos das nossas próprias forças. As forças que devem defender. Então, eu acho que é preciso uma comissão de inquérito independente que integre deputados da Assembleia da República, sociedade civil, esta Comissão dos Direitos Humanos e outras entidades, que é para se aferir o que está acontecendo em Cabo Delgado. Muito bem. Só dessa maneira é que poderemos nos dizer que nós somos moçambicanos do Rovuma ao Maputo. Não podemos nos alegrar porque as pessoas de Cabo Delgado hoje estão naquela situação. Há uma máxima que diz que quando as galinhas morrem, os patos não podem celebrar. Porque quando acabam as galinhas, quem mata galinhas pode começar a matar os patos. Muito bem, exato. Engenheiro, seu ponto de análise em relação a este abate, não é, de 129 terroristas em Cabo Delgado? Olha, falar de assuntos de Cabo Delgado é de veras muito delicado, principalmente quando se trata de alguém que não é militar, provocação, não é militar, e pois. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a nossa soberania está ameaçada e cabe, efetivamente, às forças de defesa e segurança velarem pela defesa da soberania. O que eu sei dizer é o seguinte, é isto, eu iria iniciar assim. Sei que em Cabo Delgado tem estado a acontecer muitos ataques por parte dos chamados insurgentes, que têm estado a atacar distritos, pelo menos são 7 distritos de Cabo Delgado, e nós temos lá uma força. Agora portanto, são 9 distritos. Pois, não. Temos lá uma força que está lá para justamente pôr ordem, controle e ordem. E as Forças Armadas estão, portanto, na calçada dos insurgentes, com vista a aniquilar esta força e trazer a paz e o sossego para aquele povo que está, de facto, um povo muito sofrido, o povo de Cabo Delgado. Então, o que as Forças Armadas têm estado a fazer e devem fazer, de facto, é combater contra os insurgentes. Não iria entrar muito em detalhes sobre o que está a acontecer, porque não tenho domínio muito do que está a acontecer e tal, como falou o meu colega do painel, se calhar ele tem mais elementos, não tenho muitos elementos. A única coisa que eu quero dizer é o seguinte, é necessário e urgente que o governo, porque o governo que é legítimo representante do povo moçambicano, que crie condições de forma a muito rapidamente acabar com aquelas situações de agressões que a população tem estado a fazer. Então isto é o que eu queria. Muito bem. O Mochanga já debruçou muito sobre isso. O que eu queria colher de si é em relação aos 100 dias de governação do Filipe Jacinto Nunes, ele que também dirigiu-se à nação em relação a este assunto. Queria ter apenas o seu comentário sobre isso, um comentário breve. Pronto, em relação aos 100 dias, o Sr. Presidente foi muito exaustivo ao apresentar, portanto, aquelas realizações que nós ouvimos. Tudo aquilo, aliás, foi feito num contexto, numa altura muito difícil em que nós temos o coronavírus. Portanto, com todas as limitações, com todas as dificuldades que tivemos, que o governo teve, conseguiu-se fazer, portanto, aquilo que foi apresentado. Eu acho, na minha opinião, que foi muito positivo. Foi o que foi possível fazer naquele período, tendo em conta a conjuntura em que estamos a ver do Covid. Algumas vozes diziam que o discurso não foi feliz. Qual é a sua opinião? Mas eu acho que sim, porque o Presidente, se calhar essas vozes não foram escutando com minúcia, portanto, cada um dos itens que o Sr. Presidente ia apresentando, né? Aquilo que são as realizações. Algumas vozes dizem que não é verdade e tal, mas para que um chefe de Estado iria, diante de microfones e falando da nação, mentir, falar de realizações que não foram feitas? Aliás, essas realizações estão no terreno e podem muito bem ser aferidas. Portanto, eu discordo plenamente com esse tipo de conotações e vamos fazer fé aquilo que o governo é sério, o governo está preocupado realmente em cumprir com aquilo que é o plano quinquenal
e o plano de 100 dias foi o plano que antecedeu ao plano quinquenal, que foi posteriormente aprovado pela Assembleia da República e que agora já é um produto, é uma lei acabada e que está a ser agora implementada pelo governo. Muito bem. Últimas considerações, António Mchanga. Bom, eu queria... Queres voltar a falar deste assunto? Não falaste num outro programa? Eu só queria dizer uma coisa muito interessante aqui. Naquele dia, quando nós falamos antes do Petersburgo aparecer, a indicar onde é que as pessoas foram. O assunto já está encerrado. Não Estamos a falar dos 100 dias não está de encerrado. governação do Não está chefe de encerrado no sentido de que nós vilipendiamos aqui o Presidente da República. Mas a pessoa que criou o problema do Presidente da República ser vilipendiado é o Petersburgo. E quando chega para mostrar, o Presidente ouviu o nosso discurso e mandou a ele. Vai lá explicar de onde é que vêm os empregos. O próprio Petersburgo não conseguiu dizer nada. Dizer que alguém, quando trabalha uma semana e tem rendimentos superiores ao salário mínimo, é empregado. Eu tenho uma amiga, lhe mando 6.000 meticais. Então, o focal point do secretário de Estado do Emprego há de ver ela fazer compra e registra aquela empregada. Eu dou-te 7.000 meticais. Desculpa, dou-te 7.000 meticais para construir, melhorar a sua latrina. Vais arranjar alguém para fazer cova, essa pessoa já é empregada. Aquele tipo de estatística é desolador, não é daquela maneira como as coisas são feitas. O Presidente da República deveria ter apresentado a lista das suas ideias, do que precisa fazer dentro dos 100 dias. Os que ouviram dizem que falou de 62 ações. Quando ele faz o balanço, Mchanga, para além das ações, a repetir o mesmo ponto que falaste não, deixa-me te dizer, é que isso tem que ficar claro. Não se pode confundir intenções com ações. Não se pode vir dizer concluiu. Nós queremos coisas que ele começou. Mchanga, últimas considerações. Agora, eu queria terminar a minha questão. Exato. Falando desta questão de Cabo Delgado. Eu trabalho com muita gente de Cabo Delgado. Parte significativa de pessoas naturais de Cabo Delgado, alguns são meus colegas, são deputados, não estão satisfeitos com o que está acontecendo no terreno. Eles têm dados concretos e claros, ligam para lá, falam com as pessoas. Parte das pessoas cuidam da nossa segurança. Não há nenhum comando distrital que não tenha ninguém que é natural de Cabo Delgado. E mesmo nas próprias Forças Armadas. Não há nenhum elemento que pode dar o seu máximo a saber que a sua mãe está a ser assassinada por seus próprios colegas. Nós precisamos de resolver com urgência esta questão de Cabo Delgado. O presidente Ossufo Momad levantou esta questão dos assassinatos em Cabo Delgado, em Manica e em Sofala. As pessoas pensam que isto é uma brincadeira, mas isto não é brincadeira, é uma coisa séria. Temos que parar de desgraçar o povo moçambicano. Essas crianças estão a ficar sem pais. Essas senhoras estão a ficar sem maridos. Quer dizer, há uma máxima que anda na Bíblia, em Gênesis 22, 23, onde Deus promete castigar todo aquele que trata mal as viúvas e as crianças órfãs. Portanto, nós não podemos criar condições para que as pessoas fiquem órfãos. Se há problemas, vamos prender as pessoas. Se há quem acha que as pessoas devem ser fuziladas, faz proposta da lei à presidente da Assembleia, vai-se criar de novo o Tribunal Militar Revolucionário para fuzilar as pessoas legalmente e não fazer-se execuções extrajudiciais. Se os Boers tivessem agido desta maneira, Mandela teria morrido na cadeia, o Thabo Mbeki teria morrido na cadeia, Jacob Zuma teria morrido na cadeia. Então, nós teríamos perdido 3 personalidades de muito valor em África. Estas práticas não podem continuar porque estão a manchar o nome do engenheiro Filipe Jacinto Inhosse. Muito bem. Olha, ainda tem um pouco de espaço para falar um pouco sobre o plano de 100 dias. Repare que o governo estruturou da seguinte maneira. Colocou 5 pilares para o plano de 100 dias. Designadamente, consolidação do diálogo político. Isto foi uma realidade. Isso não é tangível, isso. Previsão, portanto, a provisão dos serviços, portanto, sociais básicos. Isto também. Também não é tangível, isso. Depois, promoção de emprego e produtividade. É o terceiro pilar. O quarto pilar, criação de infraestruturas e suporte ao desenvolvimento. E o último pilar, governação democrática e descentralização. Portanto, esses 5 pilares nortearam, portanto, as ações do governo ao longo dos 100 dias de governação.
É verdade que há vozes que dizem que o presidente, a dado passo, quando esteve a enumerar as ações, falou de no âmbito de infraestruturas, né? Conclusão, por exemplo, um aspecto concreto, conclusão da linha, por exemplo, de Chimoara Alto Molóque. Então dizem que isto não tem nada a ver com 100 dias. Como não tem nada? É uma ação que estava em curso quando o governo agora iniciou o segundo ciclo. É uma ação que estava em curso, sim senhora, que vem do primeiro ciclo de governação, mas com continuidade. E então, no âmbito de 100 dias, esse mesmo item, ele foi continuado e concluído nos 100 dias. Portanto, é digno de menção. Mas com que desculpa, Sr. Engenheiro, com que qual orçamento? Com que orçamento está-se a fazer isso? Joga alguma... Joga isso. Porque a expressão financeira de qualquer plano é o orçamento. Qual é o orçamento que paga essa conclusão? Esse é um projeto que Vossa Excelência, quando estava trabalhando no Estado de Moçambique, já estava a decorrer. Desculpa, não podemos fazer isso. Isto aqui... Mas quando iniciou... Qual licença? Por que o presidente Inhosse, quando falou dos primeiros 100 dias dele, na primeira leva, não falou da ponte Maputo-Catembe? Ele próprio disse, esta é obra do senhor Armando Emílio Guebuzi. Não juntou a ponte Maputo-Catembe, apesar dos últimos acertos, a eletrificação da ponte ter sido feita durante a governação dele. Olha, portanto, não podemos... Não. Colega já está a escovar demasiado. Não pode usar escova de aço. O presidente da República precisava, por exemplo, falou de infraestruturas. Quais são as infraestruturas que o presidente lançou a pedra e continuou com elas, que concluiu em 100 dias, dentro daquele pensamento de 62 realizações? Nós precisamos da lista. Eu pedi. Você disse que ia trazer. Estamos a falar de pilares. Eu preciso de 62 ações para eu contar ação por ação, até pelo menos conseguir 33 ações que o presidente tenha feito bem para eu dar nota a ele. Muito bem. Mochanga, deixa o Mourinho... não, eu só queria responder. Exatamente. Eu não estou a escovar, não faz parte das minhas práticas escovar. Tudo o que eu tenho estado a fazer e a defender é com base naquilo que é minha convicção, é com base com aquilo que eu tenho como conhecimento. Por isso, eu peço que respeite este lado. Eu nunca vou lhe chamar nomes, mas, ok, tudo bem. O que eu queria dizer é o seguinte. Durante a vigência dos 100 dias, esses programas, iniciados no primeiro ciclo de governação, tiveram continuidade. Não era justo pegar nessas ações que vinham do mandato anterior, colocá-los de parte e só pegar coisas especificamente para os 100 dias e depois retomá-los após os 100 dias. Não. Trata-se de programa de governo que vinha a ser implementados pelo governo desde o primeiro ciclo de governação e que tiveram continuidade neste ciclo de governação que iniciou com os 100 dias. É com base nisso que eu estou a defender e que eu acho que é justo e digno de se fazer menção. Muito bem. Exato. E isto não se trata de escovar, porque não há escovismo nenhum. Eu estou a falar coisas com convicção e com conhecimento de causa. Tá bom. É preciso ter um bocado mais de calma e vamos falar. Vamos falar. Sr. Engenheiro, desculpa ser que efetivamente exagerei, mas a questão de fundo é a seguinte. O Presidente da República precisa trazer as 62 ações. O Presidente da República não pode, por exemplo, nós temos esta iniciativa da Strong Life, dizer que faz parte do plano quinquenal dele. Porque quando nós aprovamos o plano quinquenal, não estava lá escrito a Strong Life. Agora o Fred vai fazer sua coisa aí e dizer que faz... Não, é isto que nós achamos que não se pode fazer. O presidente tem um plano concreto, tem que ser avaliado em função daquilo. O que se fez agora nesta avaliação foi questão de alguém ser dado uma pergunta. Onde é que se situa a província de Niassa? A pessoa dizer que para além de Niassa no norte tem Cabo Delgado, tem Nampula, sei lá o que é. Eu como professor de geografia dou 0. Então, há algumas coisas que o presidente pode ter feito. Mas essas coisas ficaram ofuscadas porque foram misturadas com intenções. E nós não queremos avaliar intenções. Queremos avaliar ações concretas, ações tangíveis. Esta coisa de diálogo, o presidente teria muita coisa a apresentar se tivesse me dito. Em relação ao DDR, já desmobilizamos 30 pessoas. Não conseguimos desmobilizar por causa disto e isto. O presidente não consegue dizer isto por quê? Só passa a vida a dizer que a Renam tem que colaborar. É a Renam que não está a colaborar. Onde é que está o dinheiro que prometeram que iam pagar aqueles senhores? Onde é que estão os europeus
que fazem parte do DDR. Esses europeus todos não estão aqui, foram para os seus países para passar as férias, foram apanhados com Covid, não estão cá. Os implementadores do DDR não estão aqui. E o presidente não consegue dizer isso às pessoas por quê? Para permitir que um qualquer da Frelimo ande a dizer que a Renamo está a sabotar. Está a sabotar o quê? Muito bem. Isto aqui, Mochanga. sem dinheiro, desculpa, sem dinheiro é honesto, isto cria a ruptura da confiança. Eu não posso confiar em quem fala mal de mim. Eu tenho que confiar em quem sei. Quando a pessoa diz isso, alguém vai dizer, não é Mochanga que fez isso é mentira. Muito bem, Obrigado. já está. Engenheiro Mourinho, já terminou as últimas considerações para poder fechar o programa ou ficou Últimas algo? considerações. Vamos fechar o programa. Está quente. Já está, já está. Está quente demais, ok. Exato. Ok. Eu queria, como últimas considerações, voltar novamente ao convite, porque é um assunto que está-nos a preocupar bastante, a todos nós, a todo mundo, aliás, e desejar, portanto, que Deus abençoe Moçambique e que esta doença se erradique facilmente, rapidamente. Queria também pedir à comunidade muçulmana, de que também eu faço parte, para fazermos duás, portanto, pedirmos a Allah para que facilite as coisas, de modo que esta doença seja erradicada do nosso país. Aos trabalhadores, tem alguma coisa a dizer aos trabalhadores? Amanhã é dia 1. Amanhã tem um trabalho, sim, por ocasião do dia 1, Dia dos Trabalhadores, quero mesmo desejar a todos os trabalhadores moçambicanos muitas felicidades. Infelizmente não poderão se fazer a rua, não poderemos comemorar como temos vindo a comemorar, mas de qualquer forma queria desejar muita saúde e muitas felicidades por ocasião deste dia, que é um dia muito importante para todos nós, aliás para nós também, porque nós também somos trabalhadores. Exato. Muito obrigado. Mochanga. Eu queria terminar apresentando sentimentos de pesar, uma coisa que não consegui fazer do início. A família do colega Mohamed Yassin, pela partida precoce de seu irmão. E aos trabalhadores moçambicanos, lamentar que vão passar um dia seu sem celebrar, sem saber qual é que vai ser o aumento salarial, mas acredito que terá que haver aumento salarial, porque pelo menos os médicos e polícia, esses estão a trabalhar. Agora, se os outros não podem aumentar salário, pelo menos que aumentemos aos médicos e os polícias que neste momento estão na vanguarda do combate ao Covid. E minha proposta é que haja mesmo pacotes importantíssimos, de forma a dignificarmos estas classes profissionais que efetivamente estão a fazer maravilhas num país pobre, onde não há meios. Também em relação às forças de defesa e segurança, eu queria apelar ao governo, criar condições. Nós vimos tanques, blindados destruídos, ainda não vimos novos blindados repostos lá na zona. Nós sabemos que os militares passam mal o problema da comida. É preciso haver comida. Não pode faltar sal, não pode faltar caril, não pode faltar feijão onde está o militar que está a combater. Isto é terrível demasiadamente. É preciso que os vencimentos das forças cheguem a tempo ao local. O militar no quartel, no mínimo, tem que ter matabicho, almoço e jantar. Não há saco que é disciplinado enquanto está vazio. Quando o saco é vazio, cada vez que a ventania sopra de um lado para o outro, o saco voa com o vento. Então, é preciso, sabemos nós, que os militares não têm condições. O dinheiro que se diz está a pagar mercenários tem que ser pago aos militares. Vamos encerrar o programa. Não, estou a fechar. Não estás a parar. O dinheiro que está-se a pagar aos mercenários, que pagam os militares muito bem, nossos, já está para tudo eles dito. Poderem lutar e defender a população de Cabo Delgado. Muito bem, muito obrigado. está tudo dito por hoje. Nós regressamos na próxima semana com mais programa de análise e reflexão aqui no Governo News. Até lá, fique bem, estamos juntos. Aquele abraço.